A paz em Alcha. Continuando o livro de Enoque. A segunda visão, a história da humanidade. Enoque teve outra visão, conhecida como a visão dos animais, na qual lhe foi mostrada a história completa da humanidade, desde Adão até o juízo final. Nessa visão, os homens são representados como animais e as nações como diferentes grupos de animais. Também aparecem anjos que guiam ou julgam esses animais. Vi como uma ovelha branca que saiu da terra. Esta ovelha era Adão, o primeiro homem. Depois vi que dele nasceu outra ovelha branca e o seu nome era Sete. Após Sete nasceu outra ovelha e depois muito mais. Todas as ovelhas brancas representavam os primeiros homens justos que caminharam nos caminhos do Altíssimo. Enoque viu como algumas ovelhas começaram a se misturar com outros animais, dando origem a criaturas estranhas. E isso simbolizava a corrupção da humanidade e o pecado que se espalhou por toda a terra. Na visão, os anjos observavam com tristeza como os homens se desviaram dos caminhos da justiça. Então vi o Senhor dos Espíritos, chamou um dos anjos e ordenou-lhe que construísse uma arca, e esta arca foi levantada para proteger as ovelhas brancas justas da destruição. E depois vi como as águas cobriam toda a terra, e tudo que não estava dentro da arca foi destruído. Após o dilúvio, vi como uma nova ovelha branca saiu da arca. Seu nome era Noé. Dele nasceu 3 ovelhas, representando os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Essas 3 ovelhas deram origem a novas nações. Na visão, Enoque viu como os homens começaram a construir uma torre alta para alcançar o céu, mas o Senhor dos Espíritos a destruiu e dispersou as ovelhas por toda a terra. E isso representava o evento da Torre de Babel e da divisão das nações. Vi como o Senhor dos Espíritos envia anjos para guiar as ovelhas brancas, e esses anjos protegiam os justos e conduziam por caminho de justiça. Também vi como no meio dos justos apareceu um cordeiro especial, cheio de poder e glória. Esse cordeiro era o líder justo, enviado pelo Altíssimo para guiar as ovelhas perdidas. O cordeiro reunirá os justos e os levará ao lugar que o Senhor dos Espíritos preparou para eles. Mas os lobos e predadores que se representam os ímpios serão destruídos. Na parte final da visão, Enoque viu como o Senhor dos Espíritos estabelecia o seu reino na terra, e as ovelhas brancas que representavam o justo viviam em paz, enquanto que os lobos e predadores eram eliminados para sempre. Vi como a terra era renovada e não havia mais lugar para maldade. O Senhor dos Espíritos habitava entre os homens e sua luz enchia toda a criação. Os justos viviam em alegria eterna
enquanto que os ímpios eram esquecidos. Eu, Enoque, escrevi todas essas visões para que as gerações futuras saibam que o juízo do Altíssimo é justo e verdadeiro. Essas coisas me foram reveladas como advertência para os ímpios e como esperança para os justos. O Senhor dos Espíritos julgará toda a criação. Os justos serão vindicados e os ímpios serão destruídos. Todos os homens, lembrem-se disso e caminhem nos caminhos da justiça, porque o dia do juízo está próximo. E assim Enoque concluiu as visões sobre o dilúvio e a história da humanidade, revelando o juízo, a redenção e a promessa de um reino eterno de justiça. Irmãos, precisamos cada dia mais nos fortalecer na verdade para podermos enfrentar os dias maus. Porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Quantos acontecimentos inexplicáveis estão diante de nossos olhos, mas quando consultamos a palavra, nós vemos que está se cumprindo as profecias da parte do Criador para nós. Portanto, a hora é agora. É a hora de nós se arrepender dos nossos pecados, porque não sabemos a hora da morte, mas uma coisa é certa, e o Criador tem nos avisado de que nós temos que nos preparar para encontrar com Ele na eternidade. A hora é agora. O Pai tem enviado o seu Filho, que nós conhecemos como Filho do Homem, para morrer lá na cruz do Calvário e no terceiro dia, ele foi ressuscitado pela participação do Criador e agora está aguardando à direita do Pai a hora de vir às nuvens buscar os filhos da luz. Mas uma coisa interessante, o Pai que está em nós pelo seu Espírito está nos convencendo do pecado e do juízo para nós podermos apresentar diante dele em condição de salvação. A hora é agora, e a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então precisamos entender isto e procurar se esforçar, manter-se longe de toda a imundície, de toda a maldade, de toda prevaricação, corrupção, onde os homens têm mergulhado sem lembrar que vão ser cobrados no juízo. A hora é agora. Precisamos estar atentos e também passar a verdade para todos os homens, a fim de que eles venham se arrepender de seus pecados e alcancem salvação para as vossas almas. A hora é agora. Precisamos entender que o Criador, Ele criou todas as coisas para o nosso bem, mas infelizmente alguns homens
usado pelo inimigo, tem procurado destruir e está destruindo. Nós vemos a violência crescente no Brasil e no mundo. Nós vemos rumores de guerra, nós vemos guerra, fome, terremoto, tanta coisa acontecendo. Mas por outro lado, nós também vemos que tudo isto está dizendo para nós que o Salvador, Filho do Homem, está voltando. Ele está voltando para nós, porque é uma promessa que foi feita a todos quanto crê nele e são justificados por ele, lavados no seu sangue, para andar na luz do Criador. A hora é agora. Aqueles que andam na luz, o sangue do seu Filho purifica-nos de todo o pecado. Temos que manter longe do pecado, a sujeira, quantos pecados o inimigo tem colocado diante de nós, dizendo que nós vamos alcançar alguma coisa a mais, indo por esses caminhos. Mas a palavra diz que o caminho da vida eterna é o caminho estreito, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Esse é o caminho da retidão, e nesse caminho é que nós temos que estar, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para o alto, de onde virá o nosso socorro, de onde virá o arrebatamento, de onde está vindo a cura, de onde está vindo tudo que nós precisamos, não só para o nosso corpo físico, como também para o nosso corpo espiritual. Então, a palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai, pois Ele dará gratuitamente a cada um que lhe o pedir. Portanto, a hora é agora. O Pai tem dito na sua palavra para que os homens sejam libertos, para que os homens se arrependam, se convertam dos seus caminhos. O Pai tem dito sua palavra, que Ele tem enviado seu Filho para ser o Salvador e para governar sobre todos quanto alcançar a salvação e se tornar justificado, pois a palavra é clara: os justos herdarão a terra. Então precisamos entender que aquele que crê em Yahshua, o Salvador, que é o Filho do Homem, eles serão justificados, e os justificados vão ter direito à árvore da vida, vão comer dos frutos da árvore da vida para a vida eterna. A hora é agora. Louvemos ao Criador, agradeçamos Ele por seu amor, pois nós temos vivido sentido, visto e ouvido da parte dele muitas coisas, e nós somos testemunhas vivas da presença dele, da obra dele em nossas vidas. Por isso temos o prazer de passar somente o que ele tem mostrado para nós, para que a nossa fé se fortaleça, porque a fé se fortalece ao ouvir a verdade, e é a verdade que prepara-nos para o dia da redenção. É a verdade que faz a obra em nós, muda a nossa
uma pessoa diferente, com comportamento diferente, com sentimento diferente, com um emocional diferente, sentindo segurança em si, pois a palavra diz que sem a presença dele na nossa vida, não podemos ter nada, não podemos fazer nada, não podemos alcançar nada. Por isso que é bom que a presença dele esteja em nós, para que nós possamos funcionar baseado no amor, baseado na justiça, baseado na misericórdia, baseado na bondade, baseado no perdão, e aí vai. Portanto, a hora é agora. Precisamos nos limpar, precisamos nos libertar, precisamos nos encher da presença do Pai. E para que isso aconteça, temos que manter-se em oração, quer seja por palavras ou por pensamento, mas temos que orar sempre, pedindo o entendimento da palavra, porque desta forma que nós vamos com facilidade fazer a vontade do Pai, porque é a palavra que liberta. E quando nós cremos na palavra, quando nós passamos a amar a palavra, que é a verdade, nós começamos a fazer a vontade do Pai, porque é a palavra que nos liberta. E a partir do momento que alcançamos esta libertação, nós entendemos uma coisa, que temos que amar o próximo, temos que estender as nossas mãos em favor do próximo. E a palavra fala sobre isso: aquele que estender as mãos ao próximo, o Pai lembrará quando esses estiverem no leito, o Pai lembrará para livrá-los da morte, pois a hora é agora. Precisamos estar de pé para louvar e bendizer o Pai. Precisamos estar de pé para passar somente a verdade. E a palavra diz: todos quanto crê na verdade, esses que serão salvos. Portanto, a hora é agora, o momento é chegar. Preparemos a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, para que possamos participar do maior evento que está para acontecer, que é o arrebatamento dos filhos da luz, para encontrar com o Filho do Homem nas nuvens. Glória, glória, glória. Esse é Pai de verdade. Ele tem mandado seu Filho para morrer por nós, e ele foi ressuscitado e está à direita do Pai, intercedendo, torcendo por nós, para nós conseguirmos a vida eterna. Portanto, tudo é possível de crer. Crer somente na verdade, ouça somente a voz do Pai, porque o inimigo tem mandado muitas vozes através de demônios, através de homens, para desviar o homem, tirar o homem do caminho, tirar o homem da vontade do Criador. Portanto, não dê ouvido a outras vozes. Ouça somente a voz do Criador, que é a voz do Espírito Santo, para nos manter no caminho estreito, em direção à vida eterna. A hora é agora, o momento é chegar. Cada dia mais eu vou aprendendo em toda a área da minha vida a poder no sangue do Cordeiro, a poder no sangue do Cordeiro, para nos garantir a salvação. Por isso, vamos avançar, pois a ordem do Pai é essa.
força, diga meu povo que mais. E se você é o povo da fé, marche. E se você tem oportunidade de testemunhar a salvação que você recebeu, testemunhe e alcance outros mais para o reino do Pai. E a glória, e a honra, e o louvor será dado a Ele. E esta é a missão, esta é a vontade do Pai para nós. Portanto, louvemos ao Pai e sejamos gratos, porque temos sido alcançados por tão grande salvação. E por isso estamos alegres e aguardando o dia da trombeta tocar. E quando a trombeta tocar, o Pai nos levará. Ele diz na sua palavra para não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos levar. E o Espírito Santo é o Pai, que habita em nós. Então demos lugar ao Pai e deixemos Ele nos movimentar, como instrumento de poder, como instrumento de sabedoria, como instrumento de salvação, para engrandecer o reino dele. Glória, glória, glória. Portanto, irmão, amigo, se batizar de no canal, ajuda o canal, compartilhe, nos comentários, faça seu pedido de oração, porque com certeza o Pai já está abençoando aqueles que creem. O Pai já está abençoando os que creem. E aquele que se inscrever também será alcançado, como os que estão ajudando esse canal, porque esse canal aqui é para fortalecer, para preparar, para alegrar, para libertar, para fazer uma grande transformação na vida do homem. Glória, glória, glória. Fique em paz, pois é melhor estar na presença do Pai. Glória, glória, até o próximo vídeo. Glória!